1 Samuel capítulo 21, os primeiros versículos aqui, amém? Amém, igreja? Pode sentar, em nome de Jesus. Essa palavra fala de um momento muito atípico na vida de Davi. Porque Davi, nós conhecemos a história de Davi e sabemos o quanto ele era bom no que fazia. Quando ele ainda era criança, moleque, jovem ainda, adolescente, o seu pai deu a ele ovelhas para cuidar. E ele cuidava tão bem das ovelhas e com tanto zelo, com tanta dedicação, que ele colocava a vida dele naquilo que ele estava fazendo. Ao ponto de quando vinham ursos, leões, ele, não sei como, mas ele conseguia destruir todos esses ursos e leões. A Bíblia vai falar que um momento, esse menino, um profeta, Deus chama um profeta, o profeta Samuel, e diz: eu tenho um menino, eu tenho alguém para ser escolhido como rei. E esse Davi, ele era tão assim, agraciado, cheio do favor do Senhor, que a palavra do Senhor fala que ele foi escolhido entre tantos irmãos, ele foi escolhido entre os irmãos. Amém? E também a Bíblia disse que um dia ele vai levar, que ele ainda era muito moço, não estava preparado ainda para a guerra, muito jovem, e ele foi levar então marmita para os seus irmãos que estavam na guerra. E quando ele chega na guerra, todos nós já conhecemos, isso aqui é historinha de escola dominical, não é isso? Quando ele chega na guerra, com a marmita, ele percebe que o povo de Deus estava acuado pelo exército inimigo e que tinha um grande guerreiro gigante naquele lugar e que insultava o povo de Deus. Ele se irrita porque sabia que aquele homem estava insultando o Deus de Israel. Ele então vai e luta contra esse grande gigante. E a Bíblia disse que mata esse grande gigante. Então ele era um cara bem sucedido, tão bem sucedido que por causa dessa vitória, o rei Saul, entrega a sua filha para ele se casar com ela. Amém? Ele se casa, possivelmente vai morar em palácios, mas ele era um guerreiro. E como guerreiro, ele era um grande vencedor em todas as batalhas que ele lutava. Amém, irmãos? Ele era marcado por uma trajetória de conquistas, de vitórias, de triunfos. Ah, meu irmão, e diante de tudo isso, esse momento que ele estava vivendo aqui era um pouco diferente. Era um pouco diferente do que ele estava acostumado. Porque quando ele entrava dentro da cidade, ele era como se fosse uma celebridade. Ele é como se fosse um herói. Amém? Porque ele lutava as guerras de Israel, amém? E vencia as guerras contra os inimigos. Então aqueles inimigos que estavam ameaçando a vida, a subsistência ou a existência do povo de Israel, Davi ia contra aquele exército, lutava contra aquele exército, vencia aqueles inimigos, fazendo com que também a nação de Israel se tornasse uma nação rica, poderosa, influente e temida naquela geração. E quando ele entrava então dentro das cidades, meu irmão, aí o povo ficava pirado da cabeça. As mulheres então faziam músicas contando das vitórias que Davi havia conquistado. Amém, igreja? Quantos querem ter uma vida de triunfo assim desse jeito? Amém? A Bíblia fala que o Espírito de Deus era sobre Davi. O segredo está, e a gente está conectado com Deus. Então os frutos das nossas mãos serão bem-sucedidos para a glória de Deus. Amém? Só que aqui, nesse momento, queridos, Davi não estava passando um bom momento da vida dele. Justamente porque Deus era com Davi, justamente porque Davi era bem-sucedido. O rei Saul, ele fica com raiva de Davi, com o sucesso de Davi, fica com inveja de Davi, e então ele pega todos para matar Davi. Ele liga para a Receita, não, para a Receita não, ele liga para a Polícia Federal, como é que é o nome das polícias aqui? Para a PM, ele liga para o Exército, ele liga para a Polícia Civil, e manda tudo para pegar Davi.
Entende? Davi, ele era o maior general, ele era o general da nação. Ele cuidava de todas as forças militares de Israel. Mas por causa da inveja de Davi, por causa da inveja de Saul, Davi, ele tem que fugir. E Davi foge sem dinheiro, Davi foge sem espada, Davi foge sem pessoas do lado dele, sem guerreiros. Todos aqueles guerreiros que ele era responsável, nenhum foi com ele. Ele simplesmente, para escapar vivo, ele teve que pegar e sair com o que tinha. O que ele tinha? Só a roupa do corpo. Amém? E ele foge para sobreviver ao ataque de Saul. Como sobreviver? Entende? Se todas as forças militares de Israel estavam contra ele. Aonde ele iria se alojar? Porque em qualquer casa que alojasse ele, essa casa, esse povo seria morto pelo exército de Davi. Porque estava sendo cúmplice do maior fugitivo de Israel. Então percebe que o momento de Davi não era o melhor. De uma hora para outra, de um herói a um procurado da justiça. Amém? De alguém que era a inspiração de música, agora ele era procurado. Amém? Agora já não tinha mais honra. Né, Wesley? Wellington. Estou olhando para o Wellington e falando para o Wesley. Agora ele já não tinha aplauso, irmão. Agora ele já não tinha fama, não tinha ninguém correndo atrás dele. Cadê aquele povo? Cadê aquelas pessoas que dependiam dele? Não tinha mais glamour, não tinha mais necessidade, não era mais necessário. Agora ele era procurado vivo, ou principalmente morto. Amém? O que me percebe aqui, o que eu percebo aqui, é que muitas vezes, e não poucas, a vida parece que é uma roda gigante. Uma hora estamos bem inseridos, uma hora estamos bem localizados, uma hora estamos ganhando bem, uma hora estamos bem de saúde, sabe? Uma hora somos necessários para as pessoas estão nos abraçando, uma hora somos amigos de muita gente nos procurando, mas de repente parece que aquela roda gira, e de repente a gente está aqui embaixo. Parece que de vez em quando há quedas sobre nossa vida. Eu poderia perguntar aqui se alguém já passou por algumas quedas. Se tiver acima de 20 anos aí, eu não tenho dúvida. Amém? Já deu tempo para dar umas cabeçadas, já deu um tempo para conhecer o vislumbre da vida, mas já deu tempo também para conhecer a parte mais difícil da história, né, da humanidade. Gente, isso não é coisa fácil, isso não é brincadeira. Muitas pessoas, por não entender e compreender como é que funciona a vida, quando estão naquela fase difícil, é onde entra a depressão, onde é que entra a angústia, é onde é que entra a aflição, é onde muitas vezes a pessoa perde, sabe, a sua imagem, perde a sua identidade, e ela começa a fazer coisas nesses momentos de desespero, que não faz parte da sua essência, não faz parte de quem ela é. É onde muitas pessoas se corrompem, é onde muitas pessoas fazem coisas malucas para se arrepender mais lá na frente. Já está lá embaixo e ainda continua, sabe, piorando mais ainda com um comportamento desesperado. Davi estava passando por algo assim, mas eu quero dizer para você que você veio, se essa palavra já está tocando no seu coração, meu irmão, eu quero dizer para você que você veio no lugar certo. Você veio na presença do Senhor. Você veio na casa de Deus. Você veio diante daquele que realmente pode olhar por você. Independente se você está em cima ou se a roda girou para você e você está lá embaixo. Você está em um lugar onde esse Deus Todo-Poderoso, do nada, Ele pode fazer o tudo. Amém? Esse Deus que é aquele que é capaz de reconstruir, fazer de novo, dar um ponto de vírgula aí, começar uma nova história, continuar a história. Davi, ele estava passando por um processo assim, onde tudo que ele tinha foi tirado. Esposa foi tirado, palácio foi tirado, o exército que ele dominava, que ele reinava, que ele gerenciava ali, tudo foi tirado, o salário dele, que ele era um homem sem dúvida rico,
Depois de Davi, o homem mais influente e importante de Israel. Tudo foi tirado, tudo ele perdeu essa posição. E de repente, num ato de desespero, ele vai para uma cidade chamada Dob. Fala assim comigo, Dob. Eu nunca tinha visto o nome dessa cidade, irmão. Já li a Bíblia tantas vezes, mas parece que some. De repente você lê um texto e aparece a palavra Dob. Nessa cidade havia um tabernáculo. O tabernáculo naquela época não existia ainda o templo, então não tinha aquele templo maravilhoso de Salomão. Era se construir um tabernáculo. E nessa cidade, o tabernáculo nesse momento estava em Dob. E Davi, num ato de desespero, sem saber para onde ir, para que lugar ir, para onde é que ele vai, queridos? Para Dob, e ele vai para o tabernáculo. Quando ele chega no tabernáculo, quando ele chega em Dob, eu vejo Deus dando para ele 3 coisas. Quando ele vai para a cidade de Dob, 3 coisas Deus deu para ele. O tabernáculo, Deus deu para ele o pão e Deus deu para ele uma espada. Por quê? Porque quando ele chega ali, ele entra no tabernáculo. Talvez você não entende, ou não entendeu ainda aonde é que eu quero chegar, mas em nome de Jesus você vai conseguir. Quantos de nós, em momentos de crise, em momentos de desespero, nós procuramos a casa do Senhor? Amém? Quando muitas portas se fecharam para nós, quando muitas pessoas já não nos queriam mais, quando muitas pessoas não acreditavam mais em nós, no nosso potencial, aonde nós poderíamos chegar, nesse momento nós lembramos que havia um local, havia um lugar que possivelmente poderia haver refúgio para nós. E então nós viemos à casa do Senhor. É muito difícil alguém chegar aqui na casa do Senhor e dizer assim: Deus me abençoou tanto, Deus me enriqueceu tanto, Deus abençoou minha saúde, me curou, me libertou tanto, que agora eu não tenho outro lugar para não estar na casa do Senhor. Existe, mas normalmente eu não sei o que faço. Eu estou endividado, eu não sei o que faço. Eu estou enfermo, eu não sei o que faço. Dentro da minha casa é confusão, eu não sei o que faço. É tanta intriga, eu não sei o que faço. Eu não dou certo o relacionamento, eu não sei o que faço. E aí, a gente não se vê aonde ir ou o que fazer. Mas sabe o que a palavra do Senhor fala? Que ele foi para o tabernáculo. Amém? Assim como nós viemos à igreja nessa noite. E eu quero dizer para você, Deus está nesse lugar, e porque Deus está nesse lugar, Deus já está falando com você nesta noite. Há uma palavra que pode mudar a sua vida, há uma presença viva de Deus e do Espírito Santo, que de verdade pode mudar a sua vida. Aleluia. Deus, Ele está nesse lugar, por sua causa. Salmos capítulo 84, versículo 3, olha o que Davi vai escrever: até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, em um lugar perto do altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Ele fala que o pardal, ele encontrou ninho para abrigar. Até o pardal e a andorinha, sabe, eles encontraram um local, conseguiram um ninho perto do altar do Senhor. Se Deus é capaz de dar um lugar para a andorinha, para o pardal, Deus também é capaz de ter um espaço para você nesse lugar. Assim como houve um espaço para Davi dentro daquele tabernáculo, eu creio que existe um lugar para você na presença do Senhor. Aleluia! Eu acredito que existe um lugar de bênção preparada para você nesse lugar. Independentemente se você estava como Davi. E deixa eu contar algo terrível. Porque Davi, naquele momento de crise, de sufoco, de angústia e de desespero,
Davi entra na casa do Senhor cheio de mentiras. Quando o sacerdote percebe Davi entrando para dentro da casa e não vê o exército de Davi, a Bíblia diz que o sacerdote começa a tremer, porque Davi ele era um homem de guerra, de espada. Sim ou não? E ele vê Davi tremendo, aliás, Davi vê ele tremendo, e ele fala: por que você está sozinho aqui, Davi? Acho que ele pensou: vai me matar. E ele disse: não, eu estou aqui porque eu estou à missão do rei. Eu vim fazer algo aqui para o rei, e ninguém pode saber disso. O meu exército eu deixei em um lugar, que eu vim resolver essa situação aqui, e logo eu vou lá encontrar o exército nesse lugar, mentindo. Amém, irmãos? Na hora de crise, na hora de angústia, na hora que deveria se consagrar, buscar, se dedicar, foi a hora que ele perdeu o controle, foi a hora que veio o desespero, foi a hora que ele lascou a mentir. Muitas vezes a gente pensa que, vou dar um jeitinho aqui, vou mexer ali, vou fazer não sei o que lá. Pois é. E Deus deu um espaço para a andorinha e para o pardal perto do altar. E Ele também tem um espaço para mim e para você, apesar de quem nós somos, apesar de como estamos, apesar do que nós fizemos. Deus, Ele tem um local para nós no seu altar. Amém, irmão? Você poderia ter dado um glória maior em nome de Jesus. Davi, quando está ali naquele desespero, morrendo de fome, porque não tinha nem dinheiro para comprar comida, Davi fala assim: eu quero comer. Tem pão? Tem alguma coisa para comer? O sacerdote fala assim: Davi, eu tenho pão consagrado. Eu tenho pão que é ofertado para Deus, que pertence para o sacerdote e sua família. Esse pão que é ofertado aqui em sacrifício para Deus, todos os dias, era levado um pão quentinho, cheiroso, saboroso. Quem gosta de pão aí? A gente foi na célula, nossa, que pão gostoso. E todo dia era levado esse pão para o sacerdote, para o homem de Deus que estava ali consagrado, buscando em prol daquela comunidade. Amém? E Davi chega lá e fala assim: eu quero pão. Mas aquele pão, queridos, era só para sacerdote. Davi não tinha direito. Fala comigo, não tinha direito. Davi não tinha direito de comer aquele pão. Davi não merecia, fala, não merecia. Se tem alguém que não estava consagrado naquele momento, era mentindo no altar, né? Davi não tinha direito, não merecia e não podia, porque ele não era sacerdote. Davi era guerreiro. Amém? Não podia, não merecia e não tinha direito. Mas ele estava na onde? Aonde ele estava? Ele estava no tabernáculo tinha pão, mas ele não merecia, não podia e não tinha direito. Mas sabe o que aconteceu? O pão foi entregue para Davi. Se Davi não tivesse comido pão, ele teria morrido. Ele comeu o pão e ainda levou para a viagem. Ele não é nada bobo. Amém? O Senhor deu para quem não merecia, para quem não tinha direito e para quem não podia. Porque aonde não podemos, não merecemos e não temos direito, nesse momento, irmãos, entra a graça. Nesse momento entra a misericórdia. Porque esse sacerdote, mesmo sabendo que Davi não tinha direito, não merecia e não podia, ele transpassou a lei e ele entrou num campo chamado misericórdia.
Muitas vezes quando o juiz julga uma causa, uma situação, e a lei disse, é passivo de condenação, o juiz pode dizer, a lei diz que é, mas eu quero dar mais um tempo, se você voltar a cometer esse crime de novo, você certamente será punido, vai e não faça mais isso, sim ou não? Eu vou dar aqui uma cesta básica para você dar para uma entidade, né, social, filantrópica, você talvez vai ter que carpir algum terreno por aí, mas você não vai ser preso não. O que é isso? Ele transpassou a lei está dizendo, você é passivo de ser condenado, amém? Mas o juiz agiu com misericórdia, o juiz agiu com compaixão, e esse sacerdote, mesmo sabendo que Davi não tinha direito, não merecia e não podia, esse sacerdote, ele transpassou a lei e agiu com compaixão. E eu quero dizer para você que no Novo Testamento, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Uau, de ceia. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não morrerás. Glória seja dada a Deus. E ele ainda fala mais, se não comer de mim, desse pão, não fará parte de mim. Aleluia. Ele não só tem o pão para quem não merece, para quem não pode, para quem não tem direito, mas como ele ainda fala, come à vontade, porque se você não comer, você não vai me ver. Ele abriu a porta da misericórdia, ele abriu a porta da compaixão, amém, irmãos? Porque muitas vezes a religião fecha a porta, porque não merecemos, não temos direito e não podemos. Deixa eu achar aqui um versículo, Davi falando sobre o pão, olha o que ele fala em Salmos capítulo 38, versículo 24. Fez chover maná para o povo, para que o povo comesse, deu-lhe o pão do céu, os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, amém? Davi falando sobre a misericórdia de Deus, porque um povo blasfemo, um povo murmuradores, lembra? O povo de Israel. Por que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor? Não tinha túmulo para nós lá no Egito? Não tinha túmulo? Então o Senhor nos trouxe para nos enterrar aqui nesse Egito? Não foi? Estamos com fome. Povo brabo querendo matar Moisés. Aí o Senhor faz pão, maná, descer do céu, e alimenta todo aquele povo, alimenta, a Bíblia fala assim que Deus deu a eles comida dos anjos, pão dos anjos, amém? Por que dos anjos? Porque vinha do céu. Aquele povo merecia? Alguém está comigo aí, irmão? Aquele povo merecia? Aquele povo tinha direito? Amém? Esse é o nosso Deus de misericórdia e de compaixão. E sabe o que é interessante? Depois de Davi comer, saciar, Davi faz uma pergunta: porventura tem uma espada? Aí o profeta diz: bom, Davi, tem uma espada enrolada num pano e também numa manta sacerdotal? Lembra daquela espada? Vem aqui, Wellington, fazendo favor. Lembra da espada do gigante, do Golias, que quando você ainda era moço, aquele gigante lutava contra o povo de Israel, e você teve a coragem de enfrentá-lo, e você de forma sobrenatural matou aquele gigante? Pois é, essa espada que está enrolada em um pano e dentro de uma manta, é a espada que você matou o gigante. Irmão, talvez você não entendeu. O Davi chegou na igreja sem exército. Sim ou não?
sem nome, fugitivo, envergonhado, sem amizade, sem suporte, sem socorro, sem gente, sem dinheiro. Não sabia se viveria mais um dia ou dois, porque estava toda a força militar de Israel lutando contra ele, lutando, tentando achá-lo. Sim ou não? O cara não tinha uma espada, não tinha R$1 no bolso. Ele estava pensando assim, eu nunca mais me levanto. Agora acabou para mim. A promessa que o Senhor me falou lá no passado, que ungiu, colocou sobre a minha cabeça aquele óleo, nunca mais vai acontecer. Tem muita gente dizendo assim, no meu relacionamento, nunca mais vai dar certo. Outros estão dizendo, na minha vida financeira, eu não vou dar a volta por cima. Outros estão dizendo, eu nunca serei um pastor, eu nunca serei um levita, eu nunca terei um ministério forte. Alguém está comigo aí, irmãos? Sabe quando o sacerdote fala para ele assim, eu tenho aquela espada que você matou o gigante. Sabe o que aquele profeta estava falando? Melhor, o sacerdote estava falando? O sacerdote estava falando, olha o que você já fez. A espada fazia Davi se lembrar a trajetória de vitória, de conquista, de triunfo. Não, porque muitas vezes quando a gente chega no sacerdote ou na casa do Senhor, a gente está quebrado. Mas a gente esquece das inúmeras vitórias que tivemos, das inúmeras voltas que nós fizemos. Estava lá embaixo e de repente superamos momentos que achamos que não conseguiríamos. Como Davi diante de um gigante, como Davi diante de grandes exércitos, que ele falava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi sabia que era vale da sombra da morte, porque por inúmeras vezes ele enfrentou exército que o seu exército não era capaz de vencê-los. Amém? Então quando ele leva a espada para o gigante, para Davi, ele estava tentando fazer Davi lembrar, entendeu? Que Davi estava ali naquele momento, arrebentado, mas Davi era um guerreiro. Fala mais forte em nome de Jesus. Davi era um guerreiro, Davi era um lutador, irmãos. Davi era um sobrevivente. Davi, ele não parava por nada. Davi não temia inimigo, não temia urso, não temia leão, não temia nada. E de repente ele estava ali agora, batendo na porta de um sacerdote, pedindo esmola, pedindo para comer, pedindo um pão. Até que nível ele chegou? Amém, igreja? E agora ele estava com a sua espada. Quando criança ele não conseguia nem levantar. A espada era tão grande que ele não podia usar a espada do gigante. Mas agora, depois de muitos anos, muito sofrimento, Davi tinha ficado robusto, musculoso, forte, habilidoso, conseguia manusear uma espada que só gigante consegue manusear. Aleluia! Deus estava entregando uma espada que só os gigantes podiam levantá-la. Deus estava trazendo Davi de volta à sua identidade, porque no meio do percurso, do palácio até o sacerdote, ele veio dizendo, eu não consigo, eu não sou nada, agora acabou para mim, ferrou tudo, acabei com tudo. Agora o Senhor estava com ele dentro do templo, dentro do tabernáculo, tinha alimentado ele, e agora estava entregando a espada. Para quem conhece a palavra, sabe que em Efésios capítulo 6 fala que o Senhor tem a espada do Espírito. Amém? Nós temos a espada do Espírito, e essa espada faz com que a gente vença todas as nossas batalhas, todas as batalhas intelectuais, todas as batalhas emocionais, todos os espíritos que falam em nosso coração, em nossa voz, de que nós não podemos, que nós não merecemos, que nós, entendeu? Nós não merecemos, nós não podemos e nós não temos direito, mas o Senhor nos ama mesmo assim.
Amém? A misericórdia do Senhor nos ama mesmo assim. A compaixão do Senhor nos alcança mesmo assim. É claro que a misericórdia do Senhor não nos dá direito de pecar. Amém, igreja? Mas quando nós estamos nessa situação que a gente fala, eu não mereço, eu não posso, eu não tenho direito, eu não posso. Sabe o que eu posso lembrar? Mesmo assim, Deus tem compaixão de mim. Um dia quando chegaram com a prostituta e colocaram nos pés de Jesus, a lei dizia que ela deveria ser apedrejada porque ela foi pega no ato do adultério, sim? Ela não tinha direito de viver, ela não podia viver, ela não merecia viver. Mas Jesus, tomado por uma íntima compaixão, disse: mulher, perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Amém, irmãos? Olha Deus entregando a identidade para o guerreiro que estava abatido. Toma a espada, guerreia, é a sua identidade. Você é guerreiro, você nasceu para isso, só você suportaria isso. Ninguém mais sobreviveria a isto. Por isso o Senhor te entrega uma espada nas suas mãos. O Senhor entrega uma arma nas suas mãos, que diante dessa arma você vencerá todas as batalhas. Sabe o que Deus faz? Quando Ele nos chama para uma guerra, Ele nos equipa para a guerra. Ele nos dá arma para a guerra. Antigamente eu ia na frente de uns terreiro de umbanda que eu morava perto, e chegava lá, ficava perturbando a paz daquele povo, ficava orando, em nome de Jesus, que não desça nada aqui, eu repreendo, que fale esse negócio, e tal, e daqui a pouco eles iam lá e fechavam as portas, acho que o santo não descia, e o meu sonho era entrar naquele lugar lá, e orar para aquele povo, e um dia, eu descobri, que a gente só pode ir para uma guerra, quando o Senhor nos chama para ela, porque quando o Senhor nos chama, Ele entrega para nós, a espada. Vai lá, guerreiro, levanta essa espada. Aí, vamos fazer um teatro mais bonito esse negócio. Amém? O Senhor nos chama para a guerra, mas Ele não nos deixa sem a verdadeira arma. Amém? Vamos aplaudir o guerreiro aí. Aleluia. Pode ir. É seu. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu ia entrar na palavra. Porque a palavra não é sobre o Davi, a palavra não é sobre o momento triste de Davi, não é sobre o pão que Davi comeu, o tabernáculo que ele achou, e nem a espada que ele adquiriu, mas a espada era sobre o sacerdote que recebeu Davi em sua casa, em seu tabernáculo. A mensagem era sobre o sacerdote que deu o pão para Davi. A mensagem é sobre o sacerdote que deu a espada para Davi. Sabe por quê? Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia ler um versículo aqui, aonde a Bíblia fala que quando Saul descobriu que o sacerdote recebeu Saul, que o sacerdote alimentou, quando o rei Saul descobre que o sacerdote recebeu Davi, deu pão para Davi, e deu a espada, armou Davi, a Bíblia disse que o rei mandou matar esse sacerdote, e mandou matar mais 84 sacerdotes. Ou seja, queridos, houve um sacerdote, para que Davi estivesse vivo, esse sacerdote teve que entregar a própria vida. Sim ou não? E a Bíblia é muito clara, por isso que eu falo que agora que a gente ia começar a mensagem. E a Bíblia é muito clara que Jesus, Ele é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Que para hoje nós pudéssemos ouvir essa mensagem, para que hoje, mesmo não merecendo, não tendo direito e não podendo, nós vamos ceiar. Amém? Não, você podia ter dado um glória maior em nome de Jesus. Para que isso fosse possível, um sumo sacerdote veio até essa terra. Um sumo sacerdote entregou a sua própria vida.
se doou, se entregou. Ele deu para nós um tabernáculo, uma casa, um lugar de adoração. Ele deu para nós a sua palavra, que é o pão vivo que desceu do céu. Ele entregou o seu próprio corpo como um pão vivo que desceu do céu. Amém, igreja? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra para fazer uma virada na sua vida. Porque muitas vezes a gente não atinge as regiões celestiais, porque a gente pensa, eu não posso, eu não tenho direito, eu não mereço. E a gente vai trabalhando isso, e quando a gente vai orar, quando a gente vai clamar, a gente não consegue orar, a gente murmura contra Deus, a gente reclama contra Deus. E tudo que a gente fala, muitas vezes não passa do teto, não chega nas regiões celestiais, porque o mundo espiritual, Deus se move quando há fé no nosso coração. E quando eu entendo que eu não posso, eu não mereço, e eu não tenho direito, isso mata a minha fé. Então essa palavra de hoje é sobre a misericórdia. Essa palavra de hoje é sobre a compaixão de Deus. Porque a compaixão, quando você sente compaixão de alguém, ainda que ela não mereça, ainda que ela não possa, ainda que ela não tem direito, você vai ajudar, você vai interferir, você vai resolver. E é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Eu amo vocês. Eu tenho um propósito na vida de vocês. Não importa se você está embaixo ou se você está em cima, não importa se você está vivendo a maior fase da sua vida, ou se você não sabe como vai ser daqui a uns dias. O Senhor está dizendo para você nessa noite: a minha compaixão te abraça, a minha compaixão te toca, a minha compaixão te torna digno, a minha compaixão te faz honrado, a minha compaixão te leva a um lugar de graça, de favor, aonde eu posso fazer, aonde eu posso operar, aonde eu posso virar a chave, aonde eu posso te tirar de baixo e te colocar em cima, aonde eu posso te tirar você desse lugar de cauda e te colocar no lugar de cabeça. A minha graça pode te alcançar nessa noite, a minha compaixão, diz o Senhor, pode te alcançar nessa noite. Eu ainda posso fazer coisas grandes, incríveis, impossíveis na sua vida. Se você acredita que é a palavra do Senhor, então abra a sua boca e começa a falar com Deus essa noite, e começa a rasgar o seu coração ao Senhor, e começa a entrar no mundo espiritual em nome de Jesus. Não perca seu tempo. Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida, que o Senhor tire essa mentalidade que o inimigo gosta, que está sobre a sua vida, de que você não pode, de que você não merece, de que você não tem direito. Hoje o Senhor te trouxe aqui simplesmente para comunicar para você uma identidade. E essa identidade, você vai sair daqui dizendo: eu sou guerreiro, eu sou uma guerreira. Hoje o Senhor entrega uma espada na sua mão, e não existe inimigo do inferno que vai ficar em pé diante dessa espada, porque essa espada é celestial, porque essa espada é sobrenatural, porque essa espada é espiritual, e não há potestade, não há demônios, não há nada, não há ninguém que fica diante dessa palavra, dessa espada que o Senhor entrega sobre as suas mãos, em nome de Jesus. Oh, rabagachere candaralabás, oh, rialabachere candaralamas. Aleluia. Você precisa guerrear, você precisa lutar,
Você precisa ter um posicionamento, você precisa ter uma mentalidade de guerreiro. Você não está abatido, tira isso da sua cabeça. Você não está destruído, tira isso da sua cabeça. É só uma fase, é só um momento, é só um ponto da sua história que o Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer: tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Davi se tornou um rei, o maior rei da história de Israel. Depois disso, Davi se tornou rei. Parece que estava acabado, mas tudo mudou, porque ele saiu dali com uma espada. Eu matei um gigante, eu sobrevivi, eu venci, Deus me promoveu, Deus fez algo sobre a minha vida. E é isso que o Senhor quer, que você saia aqui dessa noite dizendo: algo vai mudar na minha vida. Labaxere candará lavaxai. Oh Senhor, coloca a mão no seu coração. Eu quero abençoar você em nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar a graça, o favor do Senhor sobre a vida do seu povo. Transfere esse pão, transfere esse pão vivo que desceu do céu. Transfere esse pão que quem come não morre. Quem come recebe vida, recebe força, recebe virtude, recebe saúde. Que haja cura sobre-humana, sobrenatural, sobre pessoas nessa noite. Que haja testemunho, que anjos do Senhor venham sobre essa casa e gere cura. Tira essa enfermidade, esse espírito de enfermidade, desaloja dessa pessoa, aonde estiver escondido, aonde estiver, seja na cabeça, a planta dos pés. Eu dou uma ordem: espírito de enfermidade, sai, em nome de Jesus. Toca em todos os órgãos, Pai, vitais ou não, toca em todos os órgãos, gera cura, Senhor, em nome de Jesus. Entra dentro dos lares, da casa, da família, no relacionamento amoroso, restitui, faz de novo, dá novo começo, faz, Senhor amado, algo sobre-humano. Hoje o Senhor trouxe essa pessoa aqui para entregar essa espada, Senhor. Aleluias. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do seu povo, para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Márcio. O pastor Márcio vai ministrar a ceia hoje.